Nem todos estão vivendo a mesma fase do processo, e entender isso nos ajuda a entender o nosso. Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui, e o intuito, o propósito é sempre o mesmo, que o Pai possa falar conosco, fortalecendo a nossa fé, nos instruindo com sabedoria e restaurando a nossa esperança. Vamos embora lá para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. E, bom, quero dizer antes de começar que me sinto muito honrado por ter vocês aqui. É muito bom mesmo vocês me acompanharem nessa jornada. Agora vamos lá, vamos meditar na Palavra. E o versículo hoje para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 14 e o verso é o primeiro. A palavra diz assim, aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou é errado. Glória a Deus, irmãos. Paulo escreve a carta aos Romanos com 3 intuitos. Ele gostaria de pedir ajuda aos romanos para ele chegar até a Espanha na viagem missionária dele. Ele também escreve para combater os falsos ensinos e, logicamente, haviam falsos mestres, falsos profetas, e esse segundo tópico, esse segundo propósito para o qual ele escrevia, leva ao terceiro, que é justamente demonstrar a sua teologia, tudo aquilo que ele tinha aprendido sobre a graça. E Paulo, eu creio que melhor do que ninguém poderia pregar sobre a graça, porque ele precisou muito dela para ser salvo, porque ele vivia uma cegueira espiritual por causa do zelo e do conhecimento que ele tinha de Deus. Ele tinha muito conhecimento das Escrituras e da Palavra, mas agia sem amor. E agora ele está dizendo aqui para nós, num versículo, aceitem aqueles que estão começando agora a caminhada, aceitem aqueles que estão abaixo de você e creia, irmão. Entenda, irmão. Irmã, o que eu estou falando abaixo de vocês é porque ele fala fraco na fé, porque talvez eu possa ser mais forte na fé que alguma pessoa, mas ela possa ser forte em outra área, outro segmento do que eu. E é isso que a palavra está dizendo. E é pensando nisso, irmão, sobre respeitar os processos do meu e dos irmãos que estão à volta, que eu quero fazer aqui as aplicações que são pertinentes a esse versículo. Vem comigo nessa palavra. Diz assim, vai começar dizendo assim, perceba que interessante. Aceitem os que são fracos na fé. Irmão, aceitem. Em outras versões vai trazer acolham. Aceitar e acolher é praticamente a mesma coisa. Não é para fazer biquinho, não é para tratar mal, meu irmão, quem pensa diferente. Aceitem os fracos. Essa é a instrução do apóstolo Paulo, não é do irmão Alisson. Eu quero repetir isso, meu irmão, aceitem os fracos. É uma instrução da palavra de Deus para nós. O que quer dizer isso, irmão? Que nós precisamos abrir espaço no coração para quem está vivendo o processo. Talvez você tenha alguma coisa, talvez Deus já tenha plantado no teu coração justamente por você estar mais avançado no processo do que uma pessoa que está começando lá agora. Talvez ela se espelha em você, talvez ela esteja ali de pé e tentando caminhar justamente porque ela viu que você conseguiu. Irmão, toda árvore grande, ela foi uma semente, toda árvore forte, ela foi uma muda. Não se torna frondosa sem passar pela semente antes. Deus trabalha em processos. E nós fazemos parte dessa obra de Deus, daquilo que Ele está fazendo e construindo nas outras pessoas. Respeite o processo do propósito, mas respeite o processo dos outros também. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou convencido que aquele que começou a boa obra na vida de vocês há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. E perceba que essa obra, ela é de Deus. E que há um aperfeiçoamento em execução. Então, não somente quando nós olharmos no espelho, mas quando nós olhamos para o irmão também, irmão, nós temos que enxergar aqui, bem grande aqui um cartaz escrito, obra de Deus e estou em construção. Eu sei que às vezes é difícil, mas precisa.
Por quê? Porque muitas vezes nós acabamos, irmãos, sendo a pedra de tropeço por irmão. Porque é o que Paulo vai dizer, perceba o que ele vai dizer, fala assim, não discutam sobre as opiniões deles. Eu quero perguntar para vocês, quem já teve vontade de discutir com alguém sobre uma opinião, principalmente aquilo que se refere à fé? Eu creio que todos nós, não é verdade? Mas Paulo está dizendo, não discutam. Irmão, opinião é diferente de verdade. Talvez ninguém tenha te falado isso, eu estou te dizendo que opinião é diferente de verdade. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, uma coisa que eu aprendi a respeitar. Há muitos segmentos, há muitas denominações e, vamos dizer, muitas visões religiosas dentro das igrejas. Eu sei que as igrejas, elas estão passando por uma purificação do Senhor. Deus está separando o joio do trigo e eu não tenho dúvida disso, irmão. Mas nessas diferenças, nós aprendemos muitas coisas boas, porque o Espírito Santo, ele pode pingar ali e pingar aqui. O nosso Deus é um Deus de multiforme graça, mas de multiforme sabedoria também. Então, talvez algumas pessoas, algumas visões, elas possam nos ensinar algumas coisas. Eu sempre, quando eu vou ler um livro, quando eu vou frequentar algum lugar, eu me pergunto o que eu posso aprender aqui, meu irmão. Agora, há pessoas que querem mostrar que estão certas. Há pessoas que querem vencer debates. E Deus, ele não procura esse tipo de pessoa, irmão. Eu tenho que te falar que Deus não está procurando essa habilidade em você, se você tem ela. Não. Isso é legalismo, isso é arrogância. Deus não procura pessoas que discutam. Deus procura pessoas que transformam vidas. Deus procura pessoas capazes de estender a mão e entender. Porque o amor, ele constrói pontes. Mas o orgulho, meu irmão, ele levanta tribunal. Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas um dos outros. E assim, o apóstolo Paulo vai falar, e assim estará cumprindo a lei de Cristo. E eu quero terminar essa palavra dizendo, irmão, porque ela termina dizendo assim, não discuta sobre as opiniões deles, acerca do que é certo e do que é errado. Então, existe o certo e existe o errado? Sim, logicamente. Só que nós não estamos aqui para convencer ninguém. Essa é a obra do Espírito. E muitas pessoas se colocam nesse lugar de Deus. Lembrando que o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Senhor. O Espírito Santo é que convence. Esse chamado é do Espírito. Então, acerca do certo e errado, irmão, o reino de Deus implantado aqui na terra, ele ainda não é tribunal. Não está aqui para julgar ninguém. É lógico que nós devemos julgar aquilo que é certo, que é errado, para saber quem é que quer, quem é que não quer. Mas muitas vezes nós podemos ferir pessoas, irmãos, e impedir elas que avancem no seu processo justamente por causa de uma atitude nossa. Muitas pessoas já chegam feridas na igreja, meu irmão, e elas precisam de direção, não de condenação. E eu preciso falar que a igreja, ela é o hospital, não o tribunal. Compreende isso? Eu quero terminar, na verdade não quero terminar, eu vou concluir, mas quero citar aqui, porque Jesus, antes de morrer, ali lavando o pé dos discípulos, na Santa Ceia, ele diz em João 3,34, ameis uns aos outros como eu vos amei. Como que ele nos amou, irmão? Incondicionalmente. No nosso pior momento, quando nós éramos ainda pecadores. Incondicionalmente, independente daquilo que nós fazíamos. É só se você lembrar de você vai lembrar como que Jesus te achou. E ele vai dizer no verso 35, fazendo assim, o mundo verá que vocês são meus discípulos. Eles reconhecerão vocês nisto, pelo amor que vocês dão uns aos outros. Conclusão, meu irmão, que eu chego sobre essa mensagem citando esse versículo. Deus não desistiu de você quando a sua fé era pequena. Não desista de quem está crescendo, não desista de quem está no processo ou de quem pode ainda se submeter a ele. Essa é a nossa obra. E Paulo vai terminar, eu quero terminar com Paulo mais uma vez citando Gálatas 6, versículo 9. Ele vai dizer para mim e para você que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo oportuno colheremos, se não desanimarmos. E eu quero profetizar, terminar profetizando, Deus enviará
chuva de bênçãos para a sua vida, porque você não vai desanimar. Eu quero agradecer a presença de todos e quero deixar essa mensagem hoje aqui para nossa breve reflexão. Lembrando, meu irmão, cada um tem um processo, cada um tem a sua história e com cada história uma dor, mas dentro delas tem promessas valiosíssimas de Deus que nós podemos contribuir para que elas possam se cumprir na vida do irmão e assim nós vivermos a alegria também do outro. Fiquem na paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.